Meus caros amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade de incorporação ou psicofonia. Este estudo baseado no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Nesse momento do estudo da mediunidade de incorporação, nós começamos assim. Na incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante, mas de acordo com seus próprios recursos, pode comandar a comunicação, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Esta é uma das principais características da mediunidade de psicofonia consciente. O médium tem o domínio do espírito. Na mediunidade inconsciente, existe uma dificuldade do médium ter domínio sobre o espírito. E muitas vezes os espíritos doentes, revoltados ou mesmo obsessores, que são espíritos com objetivos muito claros de fazer o mal, eles têm muitos sentimentos negativos e às vezes são muito violentos. Eles querem fazer balbúrdia nas reuniões mediúnicas. Eles querem levantar, eles querem xingar, eles querem esmurrar. E o médium psicofônico consciente, ele tem a capacidade de dominar tudo isso, não permitindo que o espírito faça o que ele quer fazer. Ou seja, o médium tem o conhecimento da intenção do espírito na forma de impulsos, mas antes que aquilo seja efetuado. O médium sente o impulso do espírito para realizar algum ato que não cabe naquele lugar. Então, disciplinadamente, o médium tem condições de controlar aquele impulso recebido do espírito, porque ele toma conhecimento antes da realização do referido evento. O espírito quer xingar, ele toma conhecimento da intenção do espírito antes que isso aconteça. Ele quer esmurrar, o médium toma conhecimento disto antes que aconteça. E o médium tem domínio sobre isso. Reconhecemos, é bom que se diga, haver casos em que o médium não consegue exercer esse controle, por ser a vontade do comunicante mais firme do que a do médium. Todavia, temos de convir que o médium terá sempre meios de cultivar a sua faculdade, educando-a no sentido de, na própria expressão de Aulus, agir como se fosse enfermeiro, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de ajudá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, o médium deve reservar-se ao direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, o pensamento do espírito, antes de chegar ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro perispiritual do médium, resultando disso a propriedade que tem o médium de fazer ou não fazer o que a entidade pretende. Compreendeu? Existe um caminho para recebermos a onda mental do espírito. Nós captamos as vibrações do espírito pela nossa aura. Este conteúdo mental do espírito passa pelo nosso cérebro perispiritual, depois é encaminhado para o nosso corpo físico. Só então o médium vai poder realizar ou não aquilo que está na mente do espírito. Falar o que o espírito quer, agir conforme o espírito quer. Mas como nós estamos conectados com o nosso cérebro perispiritual sempre e também com o nosso cérebro físico, nós temos a capacidade de perceber a intenção do espírito antes de realizar aquilo que o espírito deseja. A prova desse controle que o médium desenvolvido, experiente, exerce, está na revolta demonstrada pelo espírito ao completar-se a incorporação. E o espírito normalmente se refere a esse controle da seguinte maneira: alguns dizem, me prenderam aqui, que algemas
me afivelam, vocês me amarraram, eu não consigo fazer o que eu quero, eu não consigo falar o que eu quero. E isto existe porque aquele espírito está contido pela energia dominante do próprio médium. É preciso lembrar que esta capacidade faz parte de um desenvolvimento pessoal. Ou seja, quanto maior é o domínio emocional do médium, quanto maior é a maturidade emocional do médium, maior será a capacidade deste mesmo médium dominar as suas próprias emoções. Consequentemente, ele terá também maior capacidade de dominar as emoções que ele está recebendo via mediúnica. O espírito me comunica o mundo emocional dele e eu recebo como se estivesse eu próprio vivenciando aquilo. E isto me faz, então, agir e reagir de acordo com o meu costume de agir e reagir diante do meu próprio mundo emocional. Resumindo, um médium destrambelhado emocionalmente terá maior dificuldade de dominar as influências que ele recebe dos espíritos. Já um médium que tem maturidade, domínio emocional, que consegue gerenciar as suas emoções, este terá maior facilidade de ter controle sobre aquilo que o espírito está sentindo e sobre aquilo que o espírito está tentando comunicar, ou a forma como ele quer expressar os seus sentimentos e as suas emoções. E a explicação por que os espíritos dizem muito nos trabalhos de desobsessão ou nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, quando acontece a psicofonia, os espíritos dizerem que não conseguem fazer o que querem, encontra-se exatamente nas palavras do mentor Aulus, retirado do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele diz: o sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que acontecem em função da contenção cautelosa de Eugênia. Este livro, grande parte dele, foi tirado de um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem no nosso canal. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, procure na playlist os estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. E você terá, então, todas as lives relacionadas a esse estudo. Ou seja, ali ele observa que o espírito não consegue fazer exatamente o que ele quer, porque ele está totalmente dominado pela mente da médium. Se ele conseguisse dominar a mente da médium, aí sim, ele faria o que ele estava querendo. E isso você pode observar em situações de mediunidade desequilibrada, onde médiums chegam a ser internados em sanatórios, com problemas de distúrbios mentais. Ali, muitas vezes, o espírito consegue fazer tudo o que ele quer. O médium dominado pela mente do espírito fica violento, ele consegue fazer coisas que somente as medicações conseguem ajudá-lo a ter um mínimo de domínio da própria mediunidade. Já o médium equilibrado, trabalhador de uma casa espírita, ele consegue efetivar esse domínio evoluindo a sua própria maneira de ser e de reagir. Aí facilita para ele. Uma pessoa contida emocionalmente tem facilidade de conter também os espíritos na sua própria mediunidade. Mais uma das exclamações dos espíritos obsessores, quando estão contidos pelos médiuns, eles dizem assim: quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, amarrando-me os braços? O espírito reage dessa maneira porque ele percebe que a mente do médium está dentro da mente dele, fiscalizando o pensamento dele e antecipando as suas atitudes, contendo as intenções que aquele espírito tem na sua própria comunicação mediúnica. E fixando esse espírito, cujo caso está relacionado no livro Nos Domínios da Mediunidade, o assistente Aulus diz:
queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa da médium Eugênia. Então a médium exerce um controle sobre ele e ele não consegue fazer aquilo que ele quer. E continua então Martins Peralva. A conclusão que o fato nos deixa é de que a entidade realmente alucinada desejaria bater na mesa, gritar, expandir-se, etc. Entretanto, a vontade firme da médium a impede de realizar o seu objetivo. A educação mediúnica aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina da mediunidade, a disciplina da comunicação. Mas isso vai acontecendo cada vez mais à medida que o próprio médium educa no seu dia a dia o seu mundo emocional. Não dá para ser completamente descompensado durante o dia inteiro e depois chegar no centro e exercer uma mediunidade que seja equilibrada, que seja controlada, que seja disciplinada. Uma coisa depende da outra. A mediunidade está presente na nossa vida durante todo o tempo e não apenas enquanto estamos no centro. E ele continua: o médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de espíritos violentos. Tá vendo? O médium negligente, descontrolado, que se entrega a crises de ira, raiva, maus sentimentos, este médium terá grande dificuldade de conter as vibrações recebidas de um espírito violento. Ao passo que a pessoa controlada, harmonizada, terá facilidade de ter esse controle. E sem exigir-se o impossível dos médiuns, porque ninguém se julgará com direito em sã consciência, a semelhante exigência, é justo que lhe seja lembrado que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade com todos e o desejo de servir conduzem o medianeiro ao maior controle da própria vontade, assegurando assim o êxito da tarefa. Ou seja, não temos como exigir que o médium já chegue para trabalhar já aportando uma mediunidade equilibrada. Muitas vezes isso não é possível. Isto é um trabalho de construção. Eu começo a trabalhar com a ferramenta que eu tenho. Mas eu preciso estar atento, e isto os estudos me permitem, que eu esteja atento principalmente a me observar, me conhecer e também mudar o meu comportamento diante da necessidade de minha evolução mediúnica e conquistando com isto a minha própria evolução espiritual. É assim que funciona. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.